Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, estamos aqui para o estudo das parábolas de Jesus. A parábola de hoje, então, é a parábola da candeia, como nós mencionamos, que diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vede, pois, como ouvis. À medida que usais dessa, usarão convosco, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Marcos, capítulo 4, versículo 21 a 25, e Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. A palavra é sua, querido irmão Hernandes, para as considerações. Parábola A Candeia tem vários outros títulos. A Luz do Velador, A Luz sobre o Candeeiro, entre outras. Nós temos aí anotado por Lucas 8, versículo 16, 18, Marcos 4, versículo 21, 25, e também Mateus, capítulo 5, versículo 13, 16 e outros. Vamos aqui montar um pequeno plano de estudo. Montagem da estrutura da parábola, análise do texto, transposição para o espiritual, nossa inclusão, isto é, nós, médios, estudantes, incluídos aí na parábola, e, se possível, uma visão metafísica lá no final. Estrutura. O público de Jesus, motivo do pronunciamento, os costumes da época, as circunstâncias e a montagem de um cenário. Vou cortar aqui umas coisas. Parábola local e público. Foi à beira do mar, quando Jesus acabou de pronunciar o semeador para uma grande multidão, discípulos e o povão. Vamos ver aqui um cenário. Não, vamos para os fatos e circunstâncias, para simplificar. Iniciada a pregação de Jesus, lá fora, alguns curiosos do Sinédrio, sacerdotes e escribas, homens olheiros do rei, espionaram, mas não gostaram do que viram. Não gostaram. Quem está pregando aí? Falou um cidadão lá do Sinédrio. Ah, é o filho do carpinteiro. Mas de uma maneira tão... Zombaria e azedume. E retrucar. Ah, se fosse um sacerdote, eu ficaria. Mas, nesse caso, eu me vou. Essa é a maneira como esses pilantras comentaram ali a presença de Jesus. As circunstâncias. Um temporal irrompeu. Forte tempestade, trovões, relâmpagos, que assustaram a plateia. Jesus, imperturbável, acalmava a plateia e prossegue. Fala da importância das chuvas.
ação da natureza, refere-se à atmosfera, à terra, plantações, sobre obras do Criador, ainda a manutenção de rios e lagos. Tiago intervém. Tiago era chamado de o trovão também, o apóstolo Tiago. Ele era impulsivo, impaciente, e interrompeu Jesus. Senhor, não será perda de tempo falar a escravos, cameleiros, lavradores, aguardeiros? Aguardeiro era o pessoal que trabalhava com água. Postageiros, cobradores de direitos de postagem. Isso Tiago, impaciente, falando a Jesus. Jesus, pacientemente, adverte a esse discípulo tão impaciente. A quem quereis que eu pregue? Aos fariseus? Aos levitas? A Pilatos? Aos senadores de Roma? Ou a César? Não houve resposta. E assim disse Jesus: o tempo não é perdido, eu não falo ao vento, pois trago a luz do verbo. E veio a inspiração com o temporal, a ventania também. Aumentava o sopro forte da ventania, chuvas, e ali as candeias acesas iam como que as chamas ficando bruxuleantes, apagando-se, foram se apagando uma a uma e apagaram-se. Escuridão. Foi nesse cenário bonito e curioso, bucólico e circunstancial que Jesus criou a parábola da candeia. Vamos a ela. Anotar a parábola Lucas, Marcos e Mateus. Então vamos aqui ficar com Lucas, com 3 versículos. Vamos ver o versículo do capítulo 8, versículo 16. Não se acende uma lâmpada, uma candeia, para pô-la embaixo da cama ou a cobre com um vaso, mas a coloca sobre o candeeiro para os que entram vejam a luz. Versículo 17. Porque não há coisa oculta que não se manifestará, nem escondida que não venham a ser descoberta e divulgada. E, finalmente, o versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem, mais se lhe será dado. E aquele que não tem, mesmo que possui, lhe será tirado. Aí vem um comentário aqui, em Mateus 5,16, lês. É assim que se deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E outros comentários mais, nós vamos cortar aqui para não alongar. Como já sabem todos, a parábola é simbólica. Jesus falava em símbolos numa linguagem comum para que todos a entendessem o que ele queria dizer. Mas não era efetivamente os finalmente, porque isso é espiritual. Vamos ver, o que é uma candeia? É um vaso de folha metálica que se colocava embaixo do móvel ou suspenso na parede. Velador, que é em que se deita o óleo para alimentar a luz no pavio que sai do bico do... É uma lamparina. Eu, quando era criança, morei no interior de Campos, e era lamparina. Muita gente pode não conhecer a lamparina, com um querosene, era o combustível,
Era isso aí. Então, para mim é fácil entender isso aqui. Alqueire. O que era o alqueire? Antiga medida de capacidade para secos, trigo, milho, etc. Também para líquidos, óleo, azeite, valentes 131 e 221 litros. E também alqueire para medida de terrenos. Terreno, como é que é medido? Tantos alqueires, assim, tal e tal. Candeeiro é o vaso de várias formas, que sustentava por um pé ou suspenso pendurado e destinado a dar a luz alimentada por óleo ou gás inflamável. Aqui são os dados básicos para que nós possamos agora entrar no aspecto que nos interessa mais, é a parte para entrar no espiritual. Vamos ver a visão desse texto. Trata-se de uma parábola anotada pelos 3 evangelistas. Para o maior entendimento do texto das ideias que essa parábola encerra, deve-se examinar alguns costumes do povo judeu à época. Alqueire é também antiga medida de capacidade, já foi dito isso, na antiguidade. Pequeno móvel com pés que era colocado embaixo de móveis. E Marcos traz aqui uma clareza para enfatizar. Não se deve colocar a lâmpada debaixo do modion, quer dizer, uma mobília, medida romana de capacidade também, e não se deve colocar aí para secos que vale aproximadamente 8 a 9 litros, nem debaixo da cama, expressões com fins análogos. Costumes do povo hebreu. O lado mais modesto, os lares mais modestos, a pobreza, as casas eram muito pequenas, muito simples, sem janelas. Imaginemos uma casa sem janela. No começo do dia, a luz solar entrava pela porta. E se chovesse? Como é que ia fazer? Casinha de um só cômodo, parede de barro, e em dia de chuva, como eu disse, como é que fica? Mobiliário muito simples. Um armário, uma cama e um barril para botar trigo. Logo, não tinha espaço para lâmpada. Olha que situação. Que pobreza. Vamos ao texto. A parábola nos oferece uma questão bem simples no dia a dia. A presença da luz, um contraste com a sombra. Nós vimos que não tem luz, então tem sombra. A sombra e a luz juntas são incompatíveis. Uma e outra são necessárias, mas uma em posições opostas e complementares. A sombra tem o caráter de ocultar às nossas vistas aquilo que a luz, ao contrário, procura nos mostrar por inteiro. A luz é uma energia cósmica, tanto material quanto espiritual. Suas intensidades variam conforme a natureza e qualidade dos combustíveis usados. Conforme o texto, para que as coisas se tornem visíveis e da maior importância, a utilização da luz a ser levada o mais alto, como era o caso aí de botar a candeia o mais alto. Vamos sintetizar tudo isso. A parábola da candeia é uma exortação à preparação e divulgação do Evangelho, com força, convicção e sua expansão a todos os povos. A parábola é, no caso, uma historinha que, sobre fatos comuns, esconde
a realidade espiritual superior. Bem dizer a luz sempre, ao invés de amaldiçoar a sombra, a escuridão. Donde se conclui que a maior importância não reside na lâmpada, mas sim na luz que dela é emitida. Vamos entrar agora no estudo da parábola propriamente dita. Entre todas as parábolas, esta é uma das que mais diretamente nos fala da nossa posição e dos deveres espirituais do nosso viver. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Nesta parábola, como na dos talentos, acho expressões de modo tão claro quanto aos nossos deveres e compromissos espirituais a serem cumpridos. A luz, a lâmpada, símbolo do conhecimento valorizado e não pode ficar escondida, mas sim procurar colocar no mais alto possível. Vamos agora ver a candeia ao homem externo e ao homem interno. Ao homem externo, com o objetivo de avivar a consciência humana, o homem com baixo nível evolutivo, a divindade decidiu enviar ao homem, à humanidade, 3 grandes revelações com diferentes graduações espirituais, conforme a época e o grau de maturidade espiritual. Então, luzes da humanidade, a humanidade. Moisés, o homem bruto, primário. Jesus, o homem despertando, nosso caso. E a doutrina espírita, para dar um avanço, um sacode na humanidade. Não vamos apreciar sobre essas luzes aí, porque isso também já é do conhecimento de todos. Vamos pular aqui. Então, Moisés, Jesus e a terceira revelação são as luzes com que Deus doou à humanidade. Vamos ver o homem externo. O paradoxo espiritual. O evangelho para o homem, mas o homem tem 2 eus. Eu divino, eu superior, e eu personalidade, eu inferior. É o ego humano. Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo, e acrescentou, vós também sois a luz do mundo. Qual a diferença da luz do mestre e a luz do homem? Eu não vou responder, isso é com vocês. A diferença da luz de Jesus e a nossa luz, isso fica a critério de cada qual aí avaliar. Vamos pular isso aqui. A parábola é um pouco longa, por isso que eu estou saltando, deixando aqui de apreciar algumas coisas que não parecem tão necessárias. Vamos fazer aqui uma rápida apreciação sobre a anatomia espiritual do homem. Dar-lhe conhecimento de que ele dispõe de um ego, personalidade e o interior, que ele comumente usa na sua vida material, em sua personalidade. Só que aqui precisa mais. Tem uma candeia escondida. Ele é portador do eu divino, eu superior. É esse eu divino que agora tem que ser exaltado para que nós possamos agora compreender mais sobre a espiritualidade nossa. Então, quando eu falo, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, isso são coisas que passam a ter um sentido espiritual para o homem espiritual.
Meu Deus. Diz Jesus na parábola da candeia que a nossa luz ainda está debaixo do velador, isto é, coberta pela camada opaca do nosso ego. Portanto, essa luz do velador não pode brilhar. O portador trabalha em sua fé verdadeira, se esforça na busca de valores, humildade, cooperação, trabalho. Nós temos que ralar, temos que correr atrás do prejuízo, porque nós estamos atrasados espiritualmente. Depois de Jesus, deu impulso, a doutrina espírita, como falou, já está dando outro impulso para nós, para que nós possamos vencer impedimentos. Impedimentos esses na mente, pensamento, na ligação à vida material, para despertar aqui o eu superior, o progresso espiritual, autocorreção moral e coisa desse nível aí, para que possamos avançar. Nós estamos atrasados. Precisamos dar um salto. Então vem Jesus e fala para que João anota: conheça a verdade, ela o libertará. Então se percebe a relação estreita entre o ego superior. Nós estamos buscando nesse instante essa verdade, através do estudo para libertar da nossa ignorância. A nossa candeia está abaixo da mesa, mas ela vai ser agora ser erguida com esse conhecimento novo que nós estamos aqui nos esforçando para atingi-lo. Eu dou uma paradinha assim para pular umas coisas aqui que não são tão essenciais. Como pode o homem espargir a luz espiritual? Nós vamos examinar aqui em Humberto Roden, que ele nos dá aqui algumas dicas, pondo o homem em 3 grupos, classificando em 3 grupos. O homem profano, ainda não iniciado, não despertado às coisas espirituais, é tolo, pode até mesmo ser religioso, frequentador de templos, ou ainda um sectário, só se ligar aos adeptos como ele, citando, homem racional, mas primário espiritualmente. Então, do ponto de vista espiritual, esse homem está muito atrasado. Estou falando de Humberto Roden, né? Um homem místico, com uma faixa muito variada, com iniciação, prática religiosa, espiritual, tem visão no campo cultural, artístico, tecnológico, mas ainda preso ao ego, personalismo. A gente observa que muitas pessoas com muita cultura, mas é cultura que ele usa muito para mostrar envaidecimento, portanto, deixa de ser útil aos fins que nós estamos examinando aqui. Dispõe de conhecimento e até o pratica, mas monopoliza o saber. Falta desenvoltura para partilhar seu saber com outrem. O homem religioso, com e sem religiosidade. O homem religioso, ele cumpre seus deveres na religião. Eu já passei por lá, católico, ia à missa, comungava, mas não tinha a capacidade de dialogar com outros, porque o sectarismo não permite. Portanto, nós não estamos aqui enfatizando esse homem, mesmo porque os movimentos
Grandes movimentos que atingiram a humanidade, cruzadas, Santa Inquisição, nós estivemos lá nisso. Usando o nome de Deus indevidamente. Movimentos cristãos, hein? O homem cósmico universal, é o terceiro grupo. Testemunho vivo é o homem consciente de seu papel no universo, integrado, auto-iluminado, assimilou os dos princípios evangélicos. Nós temos vários deles aí, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce. Esses não precisam de religião. Eles são religião. Eles são realmente os discípulos de Jesus que nos trouxeram, que nos ajudaram muito aí. Um capítulo sobre luz espiritual contida no Evangelho. Mateus 5,16. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, glorifiquem vosso Pai que está no céu. Isso é Mateus 5,16. Mateus 5,14. No Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Portanto, quando nós estudamos, nós avançamos, nós mesmos vamos nos cobrindo essa ignorância, essa escuridão. Nós que estamos agora reunidos, vocês nos honrando aqui, ao nos ouvir, nós estamos buscando essa autoiluminação. Eu não estou aqui mandando luz para ninguém, não. Aqui é um alerta a todos nós que temos essa capacidade de buscar essa luz de autoconhecimento, de autocrescimento. Lucas 11:35. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Mateus, diz lá, 23:5. Jesus reprova os fariseus e seus seguidores que fazem as suas ações só para ser vistas pelos outros. Nós temos no Rio de Janeiro essa beleza de elevação da luz. O Corcovado, quem não foi ao Corcovado deve ir. Quem não foi à noite, então deve estar lá, deve ir. Marque um programa para ir lá. Então, do Corcovado, a gente vê aquela luz, a cidade toda sendo vista, o Pão de Açúcar. Então, quem teve a inspiração de fazer aquela luz do Corcovado, realmente merece todo o nosso apreço. Eu não sei se conhece o Dr. Ernst. Ele fez aqui uma apreciação sobre luz espiritual. Ele tem o médium Luiz Antônio, às vezes se apresenta na Aliança da Fraternidade. Eu já assisti um bocado de palestras do Dr. Ernst. Ele é muito bom. Diz aqui, a luz espiritual, o amor sempre vence. Ela é, acima de tudo, bela, porque ela ilumina a humanidade, atinge a todas as criaturas e todo o universo. E a luz só se oferece. A luz não precisa da luz para si, mas ela doa o tempo todo para todos. Deus é luz, onde há Deus, há beleza e amor. Isso, doutor Ernst. Parece um poeta, né? Yogananda também deixou um recadinho aqui. As trevas não podem existir onde existe luz. Onde existe luz, discernimento, inspiração, boa vontade, sinceridade de propósito, para
para enfrentar os desafios da vida. As trevas e a ignorância não prevalecerão. Cristo Jesus, a plenitude da luz na terra. Os maiores momentos da luz espiritual com Jesus. Seu nascimento. O menino luz. O aparato espiritual de proteção dos dias espirituais. Ainda, Jesus, o batismo. A mediunidade do Cristo. O episódio de Pentecostes, a transfiguração, a crucificação e suas consequências. Ali foi a escuridão da humanidade, mas veio a autoiluminação daquele sacrifício de Jesus para libertar a humanidade. Ali foram contrastes de luz e sombra totais. Fala-se que Satanás esteve lá para assistir, mas não conseguiu. Não aguentou. Veja bem a intensidade daquela luz, hein? O clímax de luz e sombra com Jesus. A ressurreição. Aquilo é bonito a gente ver. Aquilo no cinema, aparecendo aquele ser ascendendo, luz, espalhando luz para todos os lados. A liberação do planeta, a luz sobre a humanidade, o sangue do Cristo lavando as escórias humanas, espargindo no Gólgota, e a luz em Pentecostes. São os momentos da luz do Cristo. Agora, nós, incluídos na parábola da candeia, mês de aquisição da luz, mês de ampliá-la, atos e ações, ação coletiva. A luz espiritual pode resistir na mente com maior intensidade do coração. Quando nós estamos na missa, quando o padre eleva a hóstia, eu não vejo. Ali a gente não precisa ser católico, não. Eu era católico, mas não precisa ser. Já foi descrito que ali uma luz intensa, eu estou até emocionado com isso, ilumina todo aquele ambiente. Não é o padre, não. Não é a hóstia, não. É o ato daquela elevação, aquele símbolo de Jesus ali presente. Meios de aquisição para conhecimento valorizado da luz. A cultura material serve? Serve. A escola, a ciência, as pesquisas nos tiram da escuridão na vida material. A filosofia nos leva longe. Quando eu estava na faculdade, eu achava ignorante, né? E eu e vários. Filosofia, para que isso? Aí, quando eu comecei a estudar aquilo, meu Deus, eu precisava mesmo, eu despertar. Espiritualidade nos seus princípios morais. A religião, as igrejas, atos e ações práticas, pelo serviço, pela oração. Olha quantos meios de busca dessa luz. O cumprimento do dever é outro. Ajudar o próximo, esse é um ato de luz intensa, quando a gente ajuda o próximo de coração, sem qualquer interesse. Então, vamos pensar grande. Reflete na aquisição da luz espiritual, cada um de nós. O despertamento espiritual, ampliação da consciência, buscar as verdades espirituais,
nova visão do certo e do errado, vencer do errado, um novo sentir, um insight. Nós que estamos aqui nesse instante, quanto insight está passando aqui em nossas cabeças? Alguns dados que Emmanuel nos fornece de alto grau de iluminação da humanidade. 28 mil anos leva o homem para o despertamento consciencial, do bruto até nós, 28 mil anos. 2.000 anos cada virtude. Então, o homem humilde, o homem sábio, o homem isso, o homem aquilo, 2.000 anos para cada virtude. Nossa idade sideral anda pelos 350 mil anos. É muito, é pouco? Não sei. Meu espírito tem essa idade? Não sei. A humanidade tem essa idade? Eu não sei. Eu sei isso teoricamente. Número de reencarnações que nós temos. Fala-se 1.000, 1.100. Bom, eu estou tendo aqui dados estatísticos, que eu não estou aqui com comprovação dessas coisas. Eu estou trazendo para enriquecimento da palestra, mas eu não tenho, como disse. Parábola da candeia. Coletividade, ações coletivas tendem a ser facilitadoras, incentivadoras às massas. Que massas são essas? Escolares, religiosas, filosóficas, sociais. Fatores negativos da coletividade, que se antepõem ao que nós estamos vendo. O sectarismo, o dono do saber, o ateísmo, a negação da luz, sonegação do conhecimento, isso é uma coisa terrível. Eu lamento dizer que eu já convivi com pessoas sonegando conhecimento, ensinavam, mas não ensinavam tudo para não ter concorrência, horrível. O patriotismo é uma faca de dois gumes. Eu tenho um patriotismo para exaltar a nação, eu fui militar. Então, numa parada de 7 de setembro, você está envolvido naquilo, aquilo eleva o seu coração. Mas você não pode ter o patriotismo no sentido de rebaixar ninguém, no sentido de potência, das potências mundiais. Aí é o negativo. Deturpação das verdades espirituais, isso é terrível. Isso é um crime. Hipocrisia, cinismo, isso aqui são os focos de escuridão em que apaga a candeia. Os praticantes disso são os criminosos espirituais. O homem profano espera louvor para seus canais humanos, seu ego. Ele é um tolo. O homem místico oculta na solidão a fonte divina que descobriu. E o homem cósmico canaliza a luz divina para todos os que dele se aproximarem, glorifiquem a fonte, abençoando produtividade, está nossa gratidão eterna ao Pai. Então, a parábola da candeia é a mais alta expressão de sabedoria do autoconhecimento e do autodesligamento.